Olá, pessoal, com muita alegria aqui o nosso podcast hoje falando sobre ergonomia no trabalho à altura. Estou aqui hoje com o Isaac e estou aqui com o Vinícius, da Cerati. Ele é especialista em ergonomia para trabalho à altura. Vinícius, se apresenta aí para a gente, por favor. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tarde. Reginaldo. Boa tarde, Isaac. Tudo bom? Pessoal que está nos assistindo aí, boa tarde. É com muita satisfação estar aqui. Vou me apresentar. Sou Vinícius Ramos. Eu sou da Cerati Ergonomia, Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. E nós estamos desenvolvendo essa parceria aí junto com a MA para tratar esse assunto sobre ergonomia do trabalho em altura, né? Eu venho de origem de trabalho em altura, né, em empresas corporativas que eu trabalhei pelo Brasil afora e vi alguns processos que poderiam ser adaptados às questões da ergonomia nos trabalhos em altura, e o tema hoje é esse, né? Minha formação primeiro na área de segurança do trabalho como técnico, lá em 1999. Não é bom muito falar as Ainda idades não assim, né? tínhamos NR35 ainda não, Você né? tinha cabelo. Naquela época eu tinha cabelo, então essa é uma verdade, né? E então, ao longo desse tempo, desses anos aí, mais de 25 anos na área, né? A gente conseguiu visualizar algumas práticas que poderiam melhorar a ergonomia no trabalho em altura. E o tema é esse, né? Vamos Sim. conversar sobre isso aí hoje. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas aí. Sim. Você falou que a Cerati é uma empresa que é especializada em ergonomia e com uma ênfase em trabalho à altura. Quando que você notou que esse nicho era interessante? Legal essa pergunta, Reginaldo. Quando a gente olha, né, para a questão do trabalho em altura, que é a especialidade aqui da MA, né, e observa-se primeiramente a forma de pensamento, né, que as pessoas vão planejar esse trabalho em altura, entra a questão da ergonomia, né? Então eu percebo que tem muito a ver, porque se a gente não olha para as questões ergonômicas, principalmente na fase de planejamento, para se trabalhar em altura, a gente já começa a cometer alguns erros, algumas falhas, que pode levar a alguns acidentes e algumas lesões, né? Tanto na parte comportamental quanto na parte estrutural. Então eu comecei a olhar para as questões do anexo 1, que fala de ancoragem, e também logo depois o planejamento, como planejar o trabalho em altura. Isso tem tudo a ver com ergonomia, que às vezes o pessoal para de pensar e isso é só segurança, não é. Ergonomia é adaptação do ambiente para as pessoas, e não o contrário. Então, se eu vou trabalhar em altura, eu começo a pensar primeiro no Sim. ambiente, num ponto de ancoragem, mas tem o pensamento. Isso é ergonomia, essa troca de ambiente com a pessoa que estará trabalhando em altura. Isso começou a fazer sentido para mim, Reginaldo. Bom. Legal. Você falou da análise já no início da tarefa. Quais pontas soltas você consegue enxergar assim? Você colocou de forma geral algumas faltas de análise vinculadas ao risco, puxando para a ergonomia. Exemplo prático, você consegue trazer alguns para a gente? Que é interessante porque às vezes coloca muito aberto, muito geral, mas o que especificamente você consegue Vamos trazer uns lá. exemplos? Claro, claro. Eu acho super interessante que dentro da NR35, né, quando ela fala de análise de risco, ela traz de uma forma generalizada, né? Ela fala que a organização deve definir como será essa análise de risco para o trabalho em altura, Sim. né? E quando a gente vai para a prática, a gente tem que observar o que é rotineiro na organização, no trabalho em altura, né? Aquela empresa que dentro da organização tem um trabalho em altura todos os dias, e aí não fica só numa análise básica. Precisamos ter um procedimento e ter um processo formalizado Sim. que A regra fica abrange clara, sim. a isso, né? Quando é rotina. E quando não é rotina, né? Uma obra, às vezes, quando chega na fase do trabalho em altura, que às vezes está trabalhando somente no solo, não tem o trabalho em altura. Chega em determinado momento de uma obra que, na prática, teremos o trabalho em altura. Aí, às vezes, não tem um procedimento e não tem um processo formal, mas precisamos já começar a pensar nos pontos de ancoragem, nos equipamentos de proteção individual que serão utilizados e na análise de risco. Aí que entra essa fase de análise de risco pontual.
né? Eu costumo falar que não tenho procedimento, mas a APR eu tenho que ter. Uhum. Porque vai ter um tempo que vai amadurecer esse período e as pessoas precisam entender o quanto que os riscos estão sendo gerenciados. Então, Uhum. na prática, eu penso que separa essas duas fases, né? E tipos de organização, principalmente na análise de risco, onde tem trabalho em altura rotineiro e aonde não tem a rotina. Mas a análise de risco deve ser criada nas duas Sim. situações, né? Isso parte da questão cognitiva, porque vamos pensar na manutenção, né? Quando se vai fazer alguma manutenção de um projeto, algum evento, estamos na época de chuva, um telhado Bem lembrado. vai subir no telhado para fazer uma reforma em casa mesmo, né? A gente pode trazer isso até para o nosso dia a dia aí. E aí, se não tiver uma análise de risco pontual, podemos deixar aberto essas pontas, como você trouxe, Uhum. né? E aí pode ocasionar um acidente. E é interessante já agora no começo nós falarmos, 41% dos acidentes, né, isso é estatística, é em função da falta de ergonomia, né? Esse número ele é expressivo, 41% dos acidentes, quando a gente observa, por falta de ergonomia, ou seja, não foi adaptado o ambiente para a pessoa. Uhum. E aí vai trabalhar em altura e não fez análise de risco, corre-se o risco do acidente. Com Então a certeza. ponta principal é essa, cognitiva, porque é só um trabalho rápido ali em cima do telhado e eu não paro para observar essa situação, é onde corre-se esse risco. Você acabou antecipando até uma resposta de uma pergunta que eu ia te fazer, mas então eu quero saber se você já vivenciou na prática. A falta de um planejamento de um projeto ergonômico, talvez, né? Ele pode gerar acidente no trabalho à altura? E, Com como você certeza. acabou de dizer, 41% é por causa disso. Você já vivenciou algum acidente por esse motivo? Acidente nesse período todo aí, né, de formação e trabalho, não tive, Ó, que bom, hein? não tive. Graças a Deus. Mais de 25 anos aí, acompanhando grandes empresas, né, e trabalhando em altura em diversas localidades no Brasil, usinas hidrelétricas, subestações de energia, né, empresas de grande porte no setor metal mecânico, eu tive a oportunidade de trabalhar. Acidente não tive. Quando você fala de acidente, acidente fatal ou com gravidade, né? Mas talvez corriqueiro, alguma coisa assim pode ter tido, mas não teve relevância, né? Perfeito, Reginaldo. O acidente, né, trazendo bem de uma forma normatizada, é aquele que gera lesão, né? Sim. Independente da gravidade da lesão, né? Não tive em função da altura, né? Nunca presenciei sobre isso. Mas voltando na pergunta, na questão de projeto, né? Normalmente nas empresas da qual eu atuei, como técnico em segurança, nas frentes de serviço, essas empresas sempre tiveram essa característica de elaborar-se procedimentos, que uma boa parte dessas empresas tinha sistema de gestão. Então, quando nós temos sistema de gestão integrado, isso facilita e muito, porque você vai ter uma política de segurança clara, transparente, um processo bem mapeado e procedimentos com as regras claras. Então, isso, vamos assim dizer, elimina mais de 80% das possibilidades de acidente, Sim, e né? mesmo quando há algum evento, o estudo gera um aprendizado que evita novas ocorrências, dá abrangências para outras possíveis possibilidades, já cercar no ninho ali para não acontecer. O ciclo funciona. Funciona e super bem. Quando a gente olha assim, né, projeto, vamos para projetos de trabalho em altura porque eu preciso ter pontos de ancoragem bem definidos, bem claros, né? Equipamentos de proteção individual que funcione, né? A gente está vendo algumas marcas passando por aqui, Uhum. né, de parceiros, e também os treinamentos, que aqui é o métier de vocês principal, É a nossa né? expertise. Então, quando a gente olha para um sistema de gestão e a ergonomia junto com o processo, ela traz muito essa visão de gestão, né? De características, né? Eu também tive um momento que eu supervisionava trabalhos em altura e dava treinamentos de trabalho em altura, né? E aí eu sempre pensava, como que a gente pode fazer essa primeira abordagem de definir os pontos de trabalho,
né? Os procedimentos a serem seguidos, os equipamentos individual e o treinamento. Ou seja, fecha-se as pontas para não se ter acidentes, né? Uhum. É Então a verdade. gente amplia essa visão. E aí você fala assim, nossa, mas a NR35 já está falando sobre isso. Como que a gente conecta com a ergonomia? Exatamente, é uma Essa, coisa que até a gente pensa. Será que essa na cabeça do ponte empresário, o empresário pensa que a ergonomia tem alguma coisa a ver com a NR35 que pode evitar acidente? Sabe? Você, com a sua experiência, o empresário pensa assim, você que já conversou com diversos empresários, né, de segurança, de donos de empresa, ele tem essa visão? Ou as pessoas têm essa visão no sentido que eu mesmo, por muito tempo, não tinha essa visão que a ergonomia era importante para o trabalho à altura. Perfeito. E vai para os detalhes, né? Se a gente entrar para essa visão, às vezes ela seja uma visão que existe, mas talvez esteja ofuscada ou míope. Não está sendo uma visão mais clara e transparente. Porque a gente conduz muito no Brasil ainda a visão de ergonomia, só a adaptação da cadeira, da mesa, do posto de trabalho. Exatamente. conforto O no ambiente, conforto do né? ambiente ali, talvez com a mesa, mas assim, o ambiente que a pessoa está trabalhando, igual você falou de pontos de ancoragem, falou de análise de risco. Às vezes o empresário que está lá do outro lado, né, que é o dono da empresa e tem um monte de funcionários que executam aquela função, ele talvez não tenha essa visão que a ergonomia é tão importante assim, poderia evitar 41% dos acidentes que acontecem. Exatamente. Olha só como que é importante esse número, dar clareza para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não têm essa visão tão ampliada do que é ergonomia, fica ali somente na parte administrativa e de escritório, mas quando eu trago para a prática, eu vou falar, por exemplo, de um peso de um cinto de segurança de um trabalhador que vai ficar diariamente com esse cinto de segurança. Uhum. Isso é ergonomia Exatamente. aplicada à NR35. Quando eu falo de ponto de ancoragem, qual é a distância que o trabalhador estará do ponto de ancoragem E a qual que é o ser fator de verificado? queda dele? Porque a NR17 ela fala de 60 centímetros, um ponto de boa ergonomia. Se eu estiver trabalhando muito avançado, né, eu vou ter algum problema porque eu não estou trabalhando Uhum. ergonomicamente confortável, né? E Sim. se imagina o dia todo com um cinto pesado, um cinto de segurança que não seja leve o suficiente para suportar. Ele tem que ter o suporte técnico para a altura, e aí na ergonomia falar, então, vamos pensar mais à frente. Mas fica esse gap para ser analisado, né? É. Exato. E não é só o cinto de segurança, né? Tem também ferramentas, tem talvez máquinas, alguma coisa que a pessoa está trabalhando na altura e tem que carregar aquela parafernália toda ali e o peso é grande. Talvez ele. Será que o pessoal avalia o que está fora do cinto também junto do peso? Essa é uma pergunta que nós fazemos normalmente quando estamos avaliando o trabalho em altura. Eu gosto de olhar a ergonomia de uma forma mais engenhada, né? Ou engenheirada, vamos assim dizer, que é a postura, que vai representar em torno de 45% a postura do trabalhador, Uhum. né? O esforço físico que ele está promovendo, mais 45%, e a frequência, né? Quanto tempo que esse trabalhador está trabalhando em altura. Vamos para um exemplo prático, né? Dentro de uma companhia aí da área de energia elétrica, às vezes o eletricista, né, que é Uhum. outra demanda que tem aqui na MA, Sim. que é de NR10, né, ele precisa ficar ancorado num poste praticamente um bom período de tempo. Quando a gente vem para o viés da ergonomia, imagina que a concessionária de energia elétrica deu um comando que precisa desligar uma rede de energia elétrica e esse eletricista ele vai ficar ali em torno de 4 horas ancorado num poste Uhum. fazendo a troca de um equipamento, né, em altura, né? Essas 4 horas, dependendo da posição que ele ficar, se ele não estiver confortável, bem ancorado, ele vai gerar uma fadiga fisiológica. Uhum. Isso pode acontecer o quê? Uma queda. Então, quando a gente começa a analisar, nós vamos ter uma intervenção elétrica e precisa desse tempo, nós precisamos antecipar esse risco.
sabemos que vai gerar uma fadiga. Uhum. Pelo tempo de exposição em altura, isso começa a ter formigamento nas pernas, a Sim. coluna já não fica tão bem bacana ali no À trabalho em altura. vontade, Tem a né? postura muito Dependendo boa. da distância que ele vai ter que organizar esse ponto a trabalhar, né? Isso pode também trazer um certo Impacto, né? desconforto. Então, começa-se a analisar com a base lá na APR. Aí Sim. voltamos. Até mesmo porque quando coloca esse trabalho em altura, vou colocar que seja um acesso por escadas. Você não tem muitas opções para o seu posto de trabalho. É onde a escada está te permitindo e você vai ter que adequar o que tem ali. Então, distância, como você falou, 60 centímetros até o braço chegar, não tem a mesma limitação que seria em solo. E aí começa a pesar a ergonomia, mas às vezes ela passa nebulosa na análise. Exato, exatamente. É interessante fazer essa análise e Uhum, isso, no meu caso, eu penso que submete à APR. sim. Volta para a APR para essa pergunta. Está sendo contemplado no trabalho em altura, né? Quando a gente coloca uma PR bem específica para o trabalho em altura, está sendo contemplado os riscos ergonômicos? E aí nós vamos Sim. abrir um pouco mais. Riscos ergonômicos, lembrando dessa tríade, né, que eu comentei, esforço físico, né, postura e frequência. E entra outro fator aqui que está mais no auge no momento, os Social. psicossociais, né? Como que estão as condições psicológicas e sociais dentro do trabalho em altura. Eu estou confortável para trabalhar em altura nesse dia? Pode ser que aconteceu alguma coisa em casa, eu cheguei e tenho uma demanda, Uhum. né, de trabalho em altura. Será que eu estou confortável para comunicar meu encarregado, meu líder, que eu estou psicologicamente ok para trabalhar em Uhum. altura nesse dia? Né? São perguntas que submete antes da pessoa subir para fazer o trabalho em altura. Porque depois que estiver lá e passar mal, nós vamos ter outras complicações que é no resgate. Sim, ou passar mal, ou não está adequado e vai incorrer num incidente, ou a tarefa não vai ser executada com qualidade, porque tudo isso que não foi planejado antes, ou que comprometeu o antes da tarefa começar, vai refletir depois na resposta. E Exatamente. se não pontua, vai virando a sequência de erros e sabe lá onde pode chegar, né? É isso. Eu fico pensando muito nessas questões, né? Quando vai para a prática, né? Se está bem claro para as pessoas, para quem está fazendo essa supervisão, porque o trabalho em altura precisa de uma supervisão, a Sim, NR35 ela orienta, ela sim. orienta, né, essa questão, porque vamos pensar que se tenha alguma intercorrência, ou a pessoa, quando subiu, estava ok, e aí ela passa mal lá em cima, né, no trabalho em altura, ela passa mal. Essa supervisão tem que estar preparada psicologicamente, né? Para tomar uma atitude e resolver aquilo ali. Isso aí já tem que estar na análise de risco antes da tarefa começar. Então, todos esses pormenores têm que estar cercados. Agora, essa análise, incluir nela a interferência da ergonomia, é que às vezes passa meio que batido. Nas suas experiências, você já viu alguma coisa assim que o pessoal fez na contramão do que é comum? O pessoal fez direitinho, colocou o plano de ação vinculado à ergonomia, falou: olha, realmente isso aqui tá diferenciado. Já pegou algum material assim, alguma análise de tarefa e serviço assim? Já. Tem um caso bem interessante, né? Dentro de uma subestação de energia elétrica que eu trabalhei, um transformador muito alto, né? E ali foi necessário construir pontos de ancoragem, Uhum. né? Para se trabalhar em altura. E ali nós contemplamos no projeto essa questão ergonômica. O mais interessante, e trazendo para esse ponto do resgate, né? Às vezes se constrói os pontos de ancoragem pensando na pessoa que vai trabalhar. Uhum. Mas se ela passar mal em altura e precisar ser resgatado, nós precisamos ter um segundo ponto de Sim, ancoragem. a previsão começa aí. Aí que tá. Quando você está analisando a ergonomia macro dentro de um projeto, deve ser levado em consideração essa questão. E Uhum. às vezes fala assim, é um custo a mais, né? Só que as pessoas não param para pensar que é a adaptação do ambiente para as pessoas, conceito de ergonomia, Uhum. né? Que às vezes fica muito, o que é ergonomia? É simples, é só pensar. O ambiente está adaptado às pessoas,
E o trabalho em altura não é diferente. Começa-se no projeto, no planejamento, que a gente fala de Sim. APR, ou no procedimento, né, bem claro para as pessoas que vão trabalhar. Voltamos para os equipamentos de proteção individual e para o treinamento, a comunicação clara. E aí, se tudo isso não funcionar, nós vamos para um plano de emergência, Sim. que a NR35 ela trabalha isso. Quando chega, talvez, na parte do resgate do trabalho em altura, é outra fase que nós precisamos também entrar com o viés da ergonomia, pensando como também preparar todo esse cenário, né, que seja o mais leve possível, o mais confortável possível para quem vai resgatar. Lembrando ali, 45% é esforço físico e os outros 45% é postura inadequada. Em um momento de resgate no trabalho em altura, é muito desconfortável. Então, na minha experiência, né, dependendo da forma que a gente vai fazer o treinamento para o resgate em altura, a gente pode ter uma lesão da vítima. Por isso que é interessante, às vezes, pensar muito bem que tipo de simulação que nós estamos fazendo no Sim. resgate do trabalho em altura e na postura do instrutor. Uhum. Porque o instrutor, dependendo da forma que ele vai fazer esse resgate em altura, ele pode estar lesionando. Porque ele vai levantar a pessoa que sofreu uma queda, ele pode estar pegando um peso acima do que ele suporta. Suportaria. Né? Sim. O que ele está preparado. Aí entra a técnica, porque ergonomia, de novo, é adaptação do ambiente para as pessoas. Que tipo de equipamento que eu vou usar nesse resgate para dar o leve? Né? Uma polia bem estruturada ali. Qual é o mecanismo de resgate que eu vou estar usando? Uma maca leve, né? O tipo de maca que eu vou estar usando para resgatar essa pessoa, o tipo de polias, o tipo de amarrações, quais os equipamentos mais leves e mais confortáveis, sem perder a segurança, Sim. é lógico, né? Então, em determinado momento, nesse projeto que eu comentei com vocês, nós desenvolvemos os dispositivos, trouxemos fora do Brasil, não existiam ainda no Brasil, quando nós implementamos nessa localidade, um sistema de decessor, Uhum. né? Que é muito aplicado em empresas eólicas, né? É que as torres já dão uma altura muito Esse projeto que você considerável está pra falando da gente. subestação foi um projeto tão desenvolvido e executado por você. Exatamente. A gente conseguiu colocar essa implementação, né, dessa linha de vida, pensando também nos pontos de ancoragens duplicados. Não só de quem estava trabalhando em altura, como também O da resgate. pessoa que ia fazer o resgate. Né? E esse sistema que a gente trouxe também de descensão, né, que facilita o resgate, é leve, né, é uma forma tranquila de posicionar de uma forma rápida para facilitar essa boa ergonomia do resgatista, né, ou do socorrista que está fazendo ali. E uma boa prática da ergonomia nesse momento, não só para a NR35, trabalho em altura, como outras normas também, no momento de resgate, seja no espaço confinado, seja dentro da NR10 também, né? Então, mais concentrado no trabalho em altura, esse é o momento crítico, que eu acho. No momento do resgate ou do treinamento de resgate ali, Tem toda uma pressão da Que- circunstância ali que precisa É, tomar uma decisão. Então, às vezes, não vai ser o modo ideal, não vai ser a forma como foi pensado, porque o acidente ninguém vai prever as minúcias que ele vai acontecer, mas isso é crítico. Mas você já deu o leque até, abertura até para uma outra pergunta, que você falou linkando com a NR33, espaço confinado, com a NR10, serviço em eletricidade. Como que você vê que a NR17 da ergonomia, ela conversa com a NR35? Aí colocando agora em termos de norma mesmo, como que é o texto delas se acordando? bom, eu vejo que é muito sutil, tá? A sutileza dentro dessas normas técnicas, né? Você cita NR10, 33 e 35, que são normas técnicas. A sutileza da NR17 de ergonomia dentro dessas normas, ela traz uma certa sutileza. Às vezes é por isso que passa batido. Tá muito sutil, tá subentendido, mas na prática ela gera um impacto grande. Gera Sim. muito, né? Vamos pegar a própria NR33, né? Se você vai colocar ali um tripé de resgate do espaço confinado.
tem que ser levado em consideração a adaptação do ambiente para as pessoas. É um exemplo, Uhum. né? O tipo de cilindro que vai ser usado, né? Quantos quilos que a pessoa vai colocar nas costas ali Para ao conseguir fazer. passar numa porta de entrada também restrita, que às vezes, dependendo da ocorrência, vai ter que passar a pessoa, depois o cilindro, ou o contrário, não dá para passar o conjunto inteiro. Exatamente. E a Então, ergonomia ela vai muito para o projeto, né? Para essa visão de adapta o ambiente, que seja em altura, que seja espaço confinado, que seja o sistema elétrico que pede a NR10, né? Exemplo, Eu acho que painéis elétricos, que altura que estarão os disjuntores, o acesso dentro de um painel elétrico que às vezes isso é coloca. uma briga gigante com o projetista, porque o espaço vai ser restrito, parece que constrói o espaço depois que vai encaixar os painéis lá. E aí todo espacinho vai sendo aproveitado. Cabe, mas na hora de dar manutenção, tá muito alto, tá muito baixo, tá mais distante. E aí depois de instalado, a gente vê o que que faz. Aí começa a aparecer os problemas que você falou e a possibilidade de acidentes. E essa sutileza, o Sim. Isaac, que às vezes não é pensado na fase de projeto, não se observa essa ergonomia Uhum. pensando numa manutenção, pensando num resgate, pensando no pós-obra. Uhum. O interessante é que é muito comum olhar para os projetos, seja elétrico, seja de trabalho em altura em algum ponto, né, que se vá trabalhar em altura, seja ele espaço confinado, que no projeto às vezes há possibilidade de eliminar essa questão, A né? Eu vejo isso muito descaracterização. A importante. descaracterização do espaço confinado, Sim. tudo isso está na fase de projeto. Uhum. Então, a ergonomia vai muito ao encontro, né? Não deve debater com os projetistas. Uhum. Pelo contrário, complementa o que o projetista vai fazer. Seja uma linha de vida. Como que será essa linha de vida? Né? Eu acho que isso também é muito na NR12, né? Você não Também, citou a NR12 aqui, mas a Sim. NR12 também teve uma época aí de adaptação que tinha que colocar bastante coisa aí na questão de ergonomia para manutenção, que o pessoal não estava levando em consideração isso. Sim. dessas normas que nós falamos da sutileza, você bem lembrou, a NR12 é a que mais fala da ergonomia. Exatamente, é por isso que lembrei dela aqui. Apesar de a gente estar Exatamente. falando aqui do trabalho à altura, a NR12 casa muito também com a ergonomia. Sim, sim. Imagina que é uma máquina que você precisa ter uma escada para acessar uma parte superior. Aí você tem a máquina, deve ser contemplada a NR12. Uhum. Você tem uma escada que vai ser um trabalho em altura, às vezes, né? Lembrando que o trabalho em altura não é só aquele que é acima de 2 metros, né? Onde tem a possibilidade de queda. Uhum. Então, se tem a possibilidade de queda, eu devo observar que tipo de máquina, qual é o acesso, né? E como que eu faço esse acesso às pessoas estarem confortáveis, além da segurança, porque a ergonomia ela tem que gerar esse conforto, né? Então, dependendo do tipo de escada, e aí veio o anexo 3 aí da Tá de NR35 falando volta, isso, né? né? Ela traz também essa questão, né? De conforto, né? De segurança e de conforto para as pessoas trabalharem em altura, né? Aqui que está essa sutileza e deve ser observado nos projetos, nas análises preliminar, nos procedimentos, né? Rotineiros ou não rotineiros das empresas, adaptando o ambiente para as pessoas. Aqui que está o grande viés, né, da ergonomia indo ao encontro dessas normas mais técnicas. Sim. Né? O Esse é o meu Vinícius, pensamento. você que está aprofundado nesse assunto da ergonomia e está bem enraizado nesse assunto, como é que você vê hoje na visão das empresas, né? Eles têm levado a ergonomia a sério? Você vê que os empresários já estão projetando as empresas, as fábricas, levando esse fator da ergonomia? Ou você acha que ainda está precário, o pessoal ainda tem que evoluir um pouco mais nessa ideia? Essa estatística, ela responde um pouco aí para mim, sabe, Reginaldo? Quando a gente fala que ainda 41% dos acidentes acontecem em função da falta de ergonomia, então eu vejo que nós temos que melhorar muito ainda, né? Estatisticamente falando aí, porque nesse viés que é importante adaptar o ambiente para as pessoas e não o contrário, né? Quando a gente traz exemplo aí, tão falados psicossociais, se está gerando algum desconforto mental, pode ser
muitas das vezes eliminado primeiramente no ambiente, né? Vamos pensar em trabalhos, né, em altura, numa construção civil, como que os projetistas, né, ou os arquitetos estão olhando para as questões de segurança e ergonomia, né? Então, pode diminuir muito, eu retorno para a fase de projeto, né? Talvez nem tanto o empresário, mas uma equipe que está projetando, né, uma equipe de engenharia, de arquitetura, tendo esse olhar para a ergonomia. Porque muitas das vezes o proprietário, o dono, Ele nem o sabe, né? diretor, ele entrega na mão de um projetista, ele entrega na mão do engenheiro que vai O desenvolver isso aí arquiteto, o para engenheiro. ele, E o né? custo? Aumenta muito? Se você pensar nessa economia, o custo vai aumentar muito? Você acha que é pouco custo, mas vale o benefício, né, de não ter acidente? Como é que você vê essa questão do custo? Sem sombra de dúvidas, o acidente fica mais caro. Com certeza. Sem sombra de dúvidas, né? Eu sempre vou trazer com esse viés, com esse olhar, que é melhor prevenir do que remediar, Com certeza. Abrindo né? parênteses também, além do acidente, ergonomia ela vai pegar muito também a doença ocupacional, que às vezes passa batido, mas ninguém machucou, mas ao longo do tempo foi gerando ali as doenças ocupacionais e chega num ponto de ser irreversível ou o tratamento já não ser eficaz. Então, destaca-se também isso que vai gerar o custo e vai jogar lá para cima. E joga sim, porque se nós pensarmos aí, né, na prática, uma empresa que não olhou para esse lado da ergonomia, e eu estou sempre trazendo aqui para o viés do trabalho em altura, Sim. né? Porque é o nosso tema Nosso aqui. foco, com Eu certeza. vou trabalhar em altura e não analisei que tipo de peça ou equipamento que vai estar subindo, porque na hora que eu estou trabalhando em altura, só que o colega de baixo manda um Eu equipamento estou levantando alguma muito, carga, isso não uma um carga acessório, equipamento. muito Mas- pesada, quando eu for pegar esse material e dependendo da forma que eu vou transportar, isso pode me dar uma lesão Você tem uma ósseo-muscular. ideia, Vinícius, de quantos por cento mais ou menos ficaria mais caro usando a ergonomia nos projetos? Ou não é, ou é a mesma coisa, só a pessoa se adaptar ali e acaba que o custo seja igual? Eu fiquei nessa questão do custo porque é muito importante. O empresário pensa muito nisso. Perfeito. Ele pensa muito no custo, mas deveria pensar mais no benefício quando se tem um especialista, quando se tem uma pessoa que conhece de ergonomia junto com o desenvolvedor do projeto. Dos arquitetos e Seja engenheiros. arquiteto, seja engenheiro na fase de projeto, né? Nas experiências, uma empresa internacional implementou uma fábrica no Brasil com todo esse estudo de ergonomia antes de construir a fábrica aqui no Brasil, tá? O tempo de maturidade no projeto, já desenvolvendo aí em 6 dimensões, né, que hoje dentro da engenharia a gente tem esse olhar de dimensões. Eu falo em BIM, né? Sim, Nós tivemos nós aí tivemos lá na o reunião ano do BIM. passado falando, né, dentro do Summit BIM falando sobre isso. E aí entra essa questão de custo. Ele aumenta? Não muito, ou Não, quase nada, e eu vou falar assim, pode ser que aumente o tempo de análise. Mas se tiver um especialista próximo, agiliza essa análise. Por quê? Vai ter um olhar mais crítico da ergonomia desse que modelo de ponto de ancoragem que eu vou ter nessa obra. entendi. Facilita. Uhum. Então, falar em valores é muito relativo, né? Agora, em tempo, você diminui, né? Quando você coloca no projeto essa análise ergonômica, quando você está projetando um trabalho em altura, que é super importante, né? Você definir onde serão os pontos de ancoragem, como que as pessoas irão se posicionar nesse local de trabalho em altura, né? Que tipo de escada que eu vou ficar? É uma escada tipo plataforma, que eu fico em altura, porém com os pés no chão, ou uma escada extensiva, que eu fico ali no degrau ali e tenho que ficar me equilibrando, Uma escada de marinheiro. uma escada marinheiro, né? Tudo isso, quando pensado no projeto, facilita, né? E agiliza para que o trabalho à altura seja mais
regular, mais seguro e ergonomicamente adequado, mais confortável para a pessoa que vai estar ali trabalhando. Mais uma pergunta polêmica já, né? A gente tem Nós que estamos criando ter, polêmica né? já. Temos Vamos que criar colocar uma específica. polêmica aí. Como você bem colocou, a ergonomia sempre direciona a adaptação do ambiente ou do posto de trabalho às condições do trabalhador. Isso aí é a máxima que a gente tem da ergonomia. Mas a experiência que eu já tenho de empresas, é comum essa adaptação ser feita em parâmetros médios do trabalhador. E a gente tem visto que tem aparecido perfis diferentes de trabalhador. Questão de peso, altura, capacidade física. O que você pode falar para a gente dessa realidade que às vezes não vai ser completamente a adaptação, pelo menos o que acontece na prática. Não é aquela completa adaptação à realidade do trabalhador, porque jogou para a média. Então, se tem alguém fora da curva, ainda tem uns ajustezinhos ali. O que você tem a dizer? Polêmica a gente levanta. Eu tenho essa polêmica e é muito interessante essa sua pergunta, polemizada mesmo, que eu tive na prática um trabalhador que precisava trabalhar em altura que tinha 145 quilos. E ele era alto? Pode trabalhar em altura ou não, pessoa com 145 quilos. Na época, ainda não tinha um cinto de segurança desenvolvido no Brasil para uma pessoa de 145 quilos. Acho que aí tem. Hoje aqui o máximo é 140, não? 140 é o que nós temos hoje aí no mercado. Então para 145 ainda não tem. O que a empresa deve fazer? Né? 2 pontos. Primeiro, adaptar o ambiente e as pessoas, que é a máxima da ergonomia. E esse trabalhador também, será que dá para ele perder ali seus 5 quilos? Aí que está a ergonomia, né? Ou seja, temos que trabalhar as duas necessidades. Adaptação de um cinto de segurança que vá atender, mas entra a parte da saúde ocupacional, né? Trabalhando mais próximo desse funcionário, numa dieta, né? Numa habilitação de saúde ali, para ele abaixar peso, para estar com um cinto de segurança confortável e seguro para atender, né? Isso é muito polêmico. Bastante. Porque se você não tomar cuidado na hora de trazer esse caso para a pessoa, ela pode levar para um lado, é um bullying. É um bullying, é uma discriminação. Mais pejorativo. Mais pejorativo. Você está falando de... Hoje a gente está falando de 140, mas a gente teve diversas situações aqui na empresa de treinamento, né? A gente ministra treinamento da NR35 desde 2012. Na verdade, desde 2012. Quando a norma saiu, a gente já tinha o CT. Com pessoas chegando aqui com 130 quilos e o cinto era de 100. E aí? Como é que você faz? Né? Pode, não pode? Isso também entra muito na questão médica, né? Quem define dá a condição do trabalhador, se ele pode trabalhar em altura ou não, é a condição médica dele. Se ele vem com um ASO falando que ele está apto a trabalhar em altura, limita só no cinto. E os acessórios aí vem consegue atender. Aí tem a questão da análise, adaptação, sim. né? Se a empresa fizer uma adaptação que consiga absorver ele com 130 quilos, ele conseguiria fazer o trabalho à altura, né? Mas o cinto, na época, limitava a 100. E aí, se ele vinha com 100, a gente acabava não atendíamos na época ele. Hoje não, tem 140 quilos normal. O cara com 130 tá dentro. É super interessante, porque a gente tem que observar o ponto de ancoragem, né, que a norma, a NR35, ela também vai trazer, né, numa possível queda, o quanto que esse ponto de ancoragem está projetado, né, seguramente conforme... Sim. A norma hoje fala em 1.500 quilos. 1.500 quilos. 1.500 A NR18 já falava isso há tempo, né? Para 1.500 kg força, uma possível queda. Então, eu tenho que projetar esse ponto de ancoragem que suporte esse peso, né? Porém, nós não tínhamos cinto de segurança. Não tinha. E aí ficava complicado. Não é? Deu um range aí de 40% a mais. Olha que beleza, que antes era cinto de segurança somente de... Porque você poder avaliar pessoas, a gente fala, a pessoa está com 110 quilos, ela está sobrepeso. O cara tem 2,10 metros. O cara tem 110 quilos, mas ele é magro. E aí? Sim. Né? A gente tem pessoas de diversos tamanhos, né? E às vezes o cara tá forte, musculoso, tá com toda a capacidade física, mas ele pesava 110 quilos e tinha um cinto para 100.
Então foi muito bom essa evolução aí do 5 para 140, que colocou essas pessoas que estavam com boa condição no mercado. Agora, pessoa com 145 quilos provavelmente deve estar com sobrepeso. Não sei, pelo tamanho, assim, mesmo sendo grande, com 145 é capaz de estar com sobrepeso. E aí é interessante, né, Reginaldo, a gente ter esse olhar de que temos equipamentos hoje, né, no passado não tinha, acho que esse foi o grande salto, né, da adaptação da ergonomia para o trabalho em altura, foi isso, né, saímos de cintos de segurança que pessoas até 100 quilos Para para 140. 140, e a questão da altura impacta, porque na hora de escolher um cinto de segurança, eu tenho os tamanhos Para os adequados, né? ajustes. Que vocês fazem muito bem aqui no treinamento, estava olhando esses dias, Nós temos né? diversos tamanhos. Que vocês têm diversos tamanhos para o pessoal que vem para o centro de treinamento. E essa adaptação é da ergonomia, adaptar o ambiente para as pessoas, né? Isso que eu achei legal aqui no centro de treinamento de vocês, que quando as pessoas chegam aqui, vai ter o cinto de segurança do tamanho, né? E suporta o peso até 140 quilos, levando em consideração que, antes de fazer o treinamento de trabalho em altura, precisa passar pela avaliação médica. E se o médico está habilitando trabalhar em altura pessoas com mais de 140 quilos, a gente precisa conversar de perto com esse médico, né, do trabalho aí, porque hoje nós não temos, né, no Brasil, até que eu saiba, não temos equipamentos individuais, né, cintos de segurança para trabalhar em altura com pessoas de mais de 140 quilos. Tá? Então é isso. Você já pegou o gancho também de mais uma pergunta que pode ser bacana para quem está ouvindo a gente. Você colocou que nesse caso que você presenciou do colaborador, trabalhador com 145 quilos, a proposta de tentar convencê-lo também a mudança de hábitos, melhorar a condição de vida dele, a qualidade da vida dele. Nos treinamentos de ergonomia, normalmente a gente passa posturas para carregar objetos, fazer içamento de carga, movimentação de carga. Tem outras recomendações, outras dicas que você pode dar vinculada à ergonomia nesse sentido? Além do posicionamento, movimentação de carga, essas medidas como controlar o peso, ter uma qualidade de vida? Sim. Primeiramente, é sempre importante olhar equipamentos, ferramental. A engenharia em si vem em primeiro lugar, né? Não, eu já pego mais na parte da pessoa mesmo, o impacto na vida dela. Sim. Que dentro da ergonomia é isso. Primeiro, adaptar o ambiente, como você disse. Mas se não tem jeito mesmo, exemplo esse de uma pessoa acima do peso que o cinto não suporta, tem que ter uma conversa mais administrativa, né? Chegar numa solução que os dois têm que caminhar para uma resposta interessante. Sim, porque se a empresa já está fornecendo um cinto de segurança do tamanho certo, que suporta o peso máximo hoje disponível no mercado, cabe à pessoa, né? E aí uma liderança bem feita, um RH próximo, né? Uma gestão humana próximo, para que a pessoa também possa fazer uma contrapartida disso. Ou seja, a empresa está adequando o ambiente para a pessoa. É interessante o empregado, né, o trabalhador em altura, saber que ele precisa também estar em condições de saúde para o bem-estar dele. Sim. Né? Porque a ergonomia ela fala de bem-estar, de conforto. Se a pessoa que está acima do peso, né, não fizer essa reflexão, na vida dela, né? esse pensamento, né? Então, assim, ela fica desproporcional, porque se melhorou as condições, né? Em termos de equipamento de proteção individual, isso o indivíduo não se sentia assim, nossa, realmente eu preciso perder peso para me trabalhar em altura, né? Ele está colocando a sua saúde em risco, né? Porque por mais que a gente use todas essas ferramentas, essas técnicas, né, para trabalhar em altura, seja projeto, análise de risco, procedimentos, né, cabe à pessoa, o trabalhador que estará em altura, fazer essa análise e essa reflexão mental, né? A gestão é super importante porque uma liderança próxima convence, né? Se for essa palavra aí que você usou, eu acho super interessante. Às vezes não é convencer, mas às vezes meu amigo, será que não dá para baixar peso, né? Para que você, como um excelente profissional, possa
estar mais confortável, Uhum. porque você vai ter uma qualidade de vida maior na hora que você estiver trabalhando em altura, se você estiver com um condicionamento físico melhor, né? Então isso vai muito do feeling, né? Dessa Uhum. aproximação, de estar com a pessoa no dia a dia, uma liderança e uma gestão bem feita, né? Ajuda muito nessas questões da ergonomia, porque as pessoas vão entendendo. Nossa, o ambiente está proporcionando, a empresa está proporcionando os recursos, Sim. seja em treinamento aqui na MA, seja na prática no dia a dia. Se a empresa está fornecendo os recursos técnicos de engenharia, né, por que eu não fazer essa reflexão e falar assim, nossa, de verdade eu tenho que estar mais adequado, tenho que estar mais saudável Até porque para trabalhar na quando ela altura? adota essas medidas, começa a ter os reflexos na vida dela. Então, extra trabalho, uma melhoria da qualidade de vida, respiração, o prazer em fazer atividade física, sobe o nível da qualidade de vida. Então, eu falo, poxa, eu estou melhorando meu aspecto profissional, mas o meu aspecto pessoal também vai subir. Então, é ter essa sensibilidade, mas cabe a cada pessoa. Claro, claro. E vai ao encontro também, o corpo saudável, né? A mente vai estar saudável. Uhum. E no trabalho em altura, que normalmente, né, existe uma pressão psicológica, a estrutura física, estando bem, suporta melhor a psicológica, Uhum. né? E vai muito nesse viés de como que eu estou preparado, se eu estou bem treinado, se eu estou fisicamente ok, né? Se a minha saúde, olhando de uma forma geral para a saúde, né? Bem-estar físico, mental e social, né? Uhum. A relação com os colegas, Sim. né? Isso impacta ali, porque um vai motivando o outro. Ah, vamos trabalhar em altura e muitas vezes não, a norma NR35 ela fala isso. No mínimo duas pessoas, uma trabalhando em altura e outra Dando supervisionando. suporte. Esse link de trabalhar em dupla no trabalho em altura, uma pessoa pode motivar a outra. Por quê? No outro dia, pode ser o colega que está me supervisionando hoje, Que que vai subir. estará em altura e eu terei que estar preparado e condicionado mentalmente e fisicamente para fazer um resgate. Então, no treinamento, a gente olha muito isso, né? Como que um colega está preparado para resgatar o outro, seja fisicamente, seja mentalmente. Esse é o olhar da ergonomia mais humanizada, Uhum. né? Onde as pessoas precisam entender que a qualidade de vida impacta muito, né? Fazer um exercício físico, uma alimentação adequada, vai me dar uma melhor condição de saúde física e psicológica para trabalhar em altura. Uhum. É bacana pegar nessa linha também que quando a gente vai para ambientes, como você falou, de segurança do trabalho, o pessoal tem uma tendência muito grande a cravar a ergonomia de forma métrica. A distância que o seu braço tem que chegar, o peso que você tem que carregar e tudo registrado. Isso faz parte do registro, se não me engano, da ergonomia americana, da escola americana. Mas quando você pega esse fator humano, já entra na escola francesa, se não me engano, Isso. abre um leque muito grande, é muito subjetivo e os impactos também são muito grandes. Você pode escorrer pra gente? Claro, claro. Eu gosto muito da americanizada. Eu prefiro a francesa. Você já prefere a Eu francesa. prefiro a francesa. São gostos, né? Porque a francesa ela vai trazer mais a questão humanizada mesmo. Uhum. A americana ela vai trazer a questão mais Métrica. engenheirada, É. metrificada, né? E não dá para a gente excluir uma e usar Não. só outra. Eu tenho preferência, mas eu tenho que usar as duas. Exatamente, né? E quando a gente vem para as questões dos psicossociais, ela está mais num viés que preparava-se antes Uhum. a ergonomia francesa. A metrificação de adaptação do ambiente, o posto de trabalho, ó, o trabalho em altura, na sua concepção engenheirada, né? Na visão mais americanizada. Os dois pontos são super importantes, Uhum. temos que usar os dois pontos, não dá para levar em consideração somente um Extremos, né? fator. A Sim. extremidade não é legal, porque a ergonomia, né, vai depender, as características fisiológicas suas é uma, a minha é outra, do Reginaldo é outra. Uhum. Então o ambiente tem que estar adequado para nós três podermos trabalhar de uma forma confortável, Entregar o máximo. entregando, né, com qualidade de vida, com Uhum. qualidade no ambiente de trabalho. Mas
existe a necessidade também de adaptar o ambiente, que é a primeira, Sim. né? Adapta o ambiente e vamos conversar com as pessoas, que aí a ISO 45001, ela trouxe muito isso. A liderança tem que estar ciente de como que estará as condições do ambiente para fornecer com as pessoas, né? Com o trabalhador, e os trabalhadores ter esse posicionamento, poderem falar do que são os seus pontos de vista, Uhum. né? E no trabalho em altura é muito isso. Sim. Pô, eu estarei trabalhando em altura, eu estarei exposto a um risco. Num espaço restrito, numa posição restrita, e as adaptações lá em cima vão ser as mais gerais possíveis que eu tenho que responder dentro do que eu tenho. Exato. Sim. E aí essa troca, né, de pessoa que vai estar supervisionando o trabalho em altura e o trabalhador em altura e vice-versa, né, ou um time de pessoas trabalhando em altura sob uma supervisão, né, uma liderança, essa troca tem que ser muito bem saudável e alinhada, Uhum. né, porque tem pessoas que, eu vou ficar 2 horas num cinto de segurança em cima de um poste, Em cima do fazendo uma degrau também, atividade, que já não ou é. num degrau de uma escada, né? Eu posso ter fadiga. Então, se eu não tiver uma alimentação adequada, né, prévia, às vezes fornecida pela própria empresa, né, dependendo do tempo de trabalho esforçado, né? Citei ali o exemplo de um desligamento numa concessionária elétrica, Uhum. isso acontece muito, Sim. né? Aonde o cara fica em cima do poste durante um bom tempo fazendo uma atividade crítica de montar uma cruzeta, de puxar E cabos. o relógio está correndo, E ele o tem que entregar relógio- o trabalho. Exatamente. Esse é o ponto de que, se for mapeado antes, alinhado, né, de uma forma humanizada, todos saem ganhando e os acidentes, com certeza, são reduzidos Uhum. quando se faz essa análise prévia, essa avaliação, numa programação bem feita, né? É super importante essa programação. E aí eu volto novamente para ISO 45001, né? Sobre gestão. Uhum. Né? Gestão é isso. Quando que as pessoas estão falando, a liderança e os profissionais que estão trabalhando, como que eles estão adaptando o ambiente e as pessoas. Uhum. Boa. Vinícius, para fechar aqui com chave de ouro, fala pra gente aí dá um fechamento aí das coisas que você acha que são interessantes, as pessoas de casa estarem sabendo aí sobre ergonomia, para as empresas saberem, o que você pode dar de sugestão pra gente aí? Legal. A sugestão básica é, no trabalho em altura, observar o que nós temos de pontos fundamentais de adaptação dos projetos para as pessoas. Esse é o ponto assim fundamental. Se vai trabalhar em altura, perguntar: existe projeto, existe ponto de ancoragem, existe procedimentos de análise de risco bem feita e o treinamento. Né? Se as Treinamento é com a gente pessoas aqui. não virem com esse olhar, Puxa para MA. Vamos puxar para nós aqui o treinamento. O treinamento, né? Modéstia à parte, a gente está com muita ênfase e competência aqui na MA. é a cereja do bolo. Né? É a Exatamente. cereja do bolo. Depois que fez todo esse processo, né, chega para o treinamento e a comunicação, e aí você consagra realmente a adaptação da ergonomia, né, para o trabalho em altura, nasce no projeto e vem para o treinamento. E aí a gente consegue consagrar essa questão, né, do treinamento em altura com esse olhar de ergonomia dentro do treinamento, ou seja, perguntar para as pessoas se o ambiente está adequado ou não, e a liderança, né, ou os próprios trabalhadores ter essa visão holística, né, ampliada, de que a ergonomia não é somente no escritório. Mesa e cadeira. Aplica-se muito Em todos os em lugares. todos os lugares, no trabalho em altura é aplicável, né? Então, de forma geral é isso, ter essa visão macro, que a ergonomia é adaptar o ambiente para as pessoas e as pessoas estarem confortáveis em trabalhar em altura. Se alguém tiver interessado em conhecer mais esse assunto, você tem algum contato aí para poder, alguém que estiver precisando de desenvolver um projeto, precisar te procurar de alguma maneira,
Qual que é seu site, qual que é o seu telefone, deixa aí os contatos aí para o pessoal estar te procurando depois. Vamos lá. Depois nós vamos pedir aí o pessoal para lançar aí também essa nossa parceria, né? O nosso site www.ceratergonomia.com.br e tem o nosso contato também no LinkedIn, no Instagram, todas as redes sociais aí nós vamos estar disponibilizando aí também esses contatos nossos. Muito obrigado pela sua participação aqui, Vinícius. Obrigado, Isaac. Eu que Alguma agradeço. consideração final aí? Não, só agradecer, muito conhecimento aí compartilhado. Então ficamos por aí, gente. Até o próximo episódio.